Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flagel TV na área. Galera, o Flamengo passou o carro em cima do Forte, parabéns pela estreia na Copinha. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa polêmica renovação que o Flamengo vai fazer com o Vitinho, o jogador de R$1 milhão por mês. A gente vai falar também sobre o Paulo Souza, que fez um pedido bem interessante de botar um telão para didaticamente ensinar os jogadores o que fazer dentro de campo, mas isso já gerou um certo tipo de inveja na imprensa, uma dor de cotovelo de um comentarista da ESPN. E o Paulo Souza, que está se aprofundando na história, está mergulhando na história rubro-negra. A gente vai falar também sobre o Gabigol, que passou um susto no seu voo junto com a sua irmã, mas graças a Deus deu tudo certo. E o Gabigol, a princípio, está rechaçando qualquer possibilidade de sair do time rubro-negro. E a gente vai falar também, é lógico, sobre as interações nas redes sociais que alavancam cada vez mais os nossos patrocínios para um patamar jamais visto aqui no Brasil. Essas e outras vocês encontram agora na Flagel TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo do OneFootball, que é o melhor aplicativo para futebol no celular. E lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo. Baixe, é o primeiro link na descrição do vídeo. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, vamos começar por um assunto que divide a torcida rubro-negra, que é a renovação do Vitinho. Vitinho teve sondagens do Oriente Médio, mas o Flamengo rechaçou essas sondagens e o Flamengo pretende continuar com o Vitinho e ainda mais, renovar com ele, segundo o jornalista Vene Casagrande. Segundo o jornalista, o Flamengo enxerga que para o Flamengo vender ele, se desfazer dele e contratar um jogador de mesmo nível para a mesma posição, do mesmo nível para a mesma posição, o Flamengo gastaria muito mais do que renovar com ele. E é isso que o Flamengo vai fazer. Ele tem contrato até o final desse ano e, segundo o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo vai renovar com o Vitinho. Então, diante dessa notícia que eu dei para vocês, eu queria saber a sua opinião, porque realmente o Vitinho, ele divide a opinião da torcida. Muitas pessoas enxergam que o valor que o Flamengo já gastou com ele foi muito exagerado para um reserva, que é altamente um reserva de luxo. Só para vocês terem uma ideia, somente de salário o Flamengo já gastou mais de R$40 milhões. E o valor total da compra dele, junto com impostos, deu em torno de R$55 milhões. Então, a gente já está beirando os R$100 milhões, e isso se não tiver outros valores aí inclusos na operação. Então, para um jogador que já custou desde 2018 praticamente R$100 milhões, ele entregou o que vocês esperavam? Ou vocês acham que ele está numa viés de alta? Realmente vale a pena renovar com ele? Quero que vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês acham disso. Renovaria ou não renovaria com o Vitinho? O reserva, o maior reserva de luxo na parte financeira que eu já vi, por causa também do seu salário. E nação rubro-negra, eu vou falar sobre duas situações aqui do Paulo Souza, né? A primeira é o pedido especial que ele fez para colocar um telão no Ninho do Urubu, e o Flamengo já deu aval para isso. A outra é ele, mergulhado na história rubro-negra, pediu para a embaixada do Flamengo lá em Portugal livros para ele se aprofundar na história rubro-negra. Ele vai ganhar esses livros, e o Zé Elias, comentarista da ESPN, deve estar com dor no cotovelo, porque lá no CT do Corinthians não tem telão. E aí agora ele falou que é um exagero
Vamos começar falando sobre esse telão aí. Zé Elias criticando, falando que é um exagero, que não tem necessidade de mostrar para todo mundo o trabalho. Mas, meu irmão, isso é o quê, cara? Tá com medo do Flamengo voltar a ficar nos eixos e começar a ser aquele Flamengo que a gente conheceu, ganhando os times, se impondo dentro de campo com um bom comandante ali na beira do gramado? Porque é o que está aparecendo, Zé Elias, porque não tem necessidade nenhuma de você dar esse tipo de comentário. Flamengo se profissionalizando, o técnico profissionalizando cada vez mais o CT, e você, para mim, está com dor de cotovelo. E falando sobre o telão lá no Ninho do Urubu, conforme vocês puderam ver no começo do vídeo, eu peguei um videozinho ali da Roma, né, mostrando o telão deles, como que funciona, o drone. Aquilo ali é para o técnico do Flamengo poder passar da melhor maneira possível, mais didaticamente possível, para os jogadores, a posição dentro do campo, o erro de cada um, porque o drone filmando lá de cima, ao vivo, e os jogadores podendo ter aquelas imagens recuperadas, e ele mostrando ali na beira do campo já, olha jogadores, olha a posição de você, Arão, tá mal, Arão, olha Gabigol, é outra posição que eu quero você. Com um telão e com drone fica muito mais fácil. Então tá de parabéns o Flamengo por ter disponibilizado esse equipamento profissional exigido pelo Paulo Souza. Tá de parabéns também o Paulo Souza, que está profissionalizando cada vez mais o Ninho do Urubu. E eu lembro na época do Jorge Jesus que os jogadores falavam: eu gosto de Jorge Jesus porque ele ensina, ele mostra ali e dentro de campo dá certo. Ele passa didaticamente da melhor forma possível, da maneira mais fácil para o jogador entender o que é para ser feito, e os jogadores compreendem. E com esse telão fica mais fácil ainda. Então, tá de parabéns. Quero saber a opinião de vocês, se gostaram aí desse pedido e dessa modernização do Ninho do Urubu cada vez mais, né? E uma outra situação é que o Paulo Souza ligou para a Embaixada do Flamengo em Portugal e pediu indicações de livros para ele se aprofundar cada vez mais na história rubro-negra. Então, ele vai receber esses livros e ele vai poder estudar bastante sobre a história rubro-negra. Tô gostando, cara, tô gostando de ver a gana que ele tá, a vontade, a força, o empenho que ele tá tendo para conhecer a história rubro-negra, para passar da melhor maneira possível e didaticamente as ideias dele, e eu tenho convicção que vai dar certo. É um cara que tá com a faca nos dentes, com sangue nos olhos, querendo o melhor para o Flamengo e o melhor para a nação rubro-negra, que somos mais de 45 milhões de torcedores. E nação rubro-negra, falando sobre o Gabigol, daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo que a irmã dele fez no jatinho. O jatinho estava em várias turbulências, o pessoal ficou tenso lá, mas graças a Deus deu tudo certo. E também falar sobre essas sondagens, né, dos clubes ingleses. Estão querendo o Gabigol, mas o Gabigol foi lá no Twitter e deu uma resposta. Eu enxerguei assim para esses times ingleses. Vamos começar aí, né? O West Ham e também o Newcastle. O West Ham queria ele por empréstimo, ia pagar 6 milhões de euros por empréstimo de 1 ano e meio. O Flamengo já foi lá e rechaçou essa situação. Em relação ao Newcastle, está querendo pagar em torno de 17 milhões de euros para contar com o atleta, mas o Flamengo só abre conversas a partir de 33 milhões de euros. Não liberaria ele por menos desse valor que o Flamengo pediu. Ainda acho que não é muito, tá? Mas ele colocou no Twitter, estou mostrando para vocês aí, um post: tudo na vida tem um preço, mas nem tudo é dinheiro. Então, ele deixa bem claro, né? Ele está querendo ficar, as informações que chegam é que ele não quer ir embora, o Flamengo não quer liberar ele, e é isso, galera. Ele está focado, se apresentou antes, também está querendo ir para a seleção, né? Quer jogar a Copa do Mundo, e ele está trilhando o caminho para que isso aconteça. Em relação ao voo, né? Um voo sinistro aí, né? Ele pegou um jatinho para voltar do ano novo, a irmã dele estava junto com ele, fez imagens de dentro do avião, ela muito tensa. Gabigol também não está com uma cara muito boa de que está feliz, não. Também estava tenso, devia estar lembrando da vidente que falou aquela situação sobre o voo do Gabigol, e aquilo deve ter passado pela cabeça dele, mas graças a Deus o avião pousou em segurança e o Gabigol se encontra em perfeito estado físico e, a princípio, também em perfeito estado mental. E é aquilo que eu falei, está se preparando para uma boa temporada em 2022 para ser artilheiro de tudo, e eu tenho convicção que isso vai acontecer. E nação rubro-negra, para fechar o vídeo com chave de ouro, vamos falar sobre o nosso engajamento. Que torcida é essa? Flamengo foi liberado um ranking de novas inscrições em todas as redes sociais e o Flamengo liderou, mas liderou com folga. Vou estar colocando para vocês essa tabela, mas eu gosto sempre de frisar que essa participação da nação rubro-negra é muito importante
para a gente conseguir fechar bons patrocínios, conseguir ali que a marca pague cada vez mais para o time do Flamengo, porque sabe, é o que eu sempre falo, a marca que fecha com o time do Flamengo tem muito mais a ganhar do que o próprio Flamengo. O Flamengo ganha a sua parte financeira, mas as empresas elas crescem de uma maneira assim astronômica quando fecham algum acordo com o time rubro-negro. E, para vocês terem uma ideia, novos inscritos em todas as redes sociais no ano de 2021, o Flamengo teve em torno de 7.300.000 inscrições nas suas redes sociais, batendo a marca de 44 milhões de inscrições em todas as redes, seguidos aí do Palmeiras e também do Corinthians, mas bem lá mais para baixo, tá? Palmeiras com 2.300.000 mais ou menos de novas inscrições e o Corinthians com 2.100.000. Para você ver, é praticamente 4 vezes mais, 3 vezes mais o que a gente conseguiu de inscrição do que os ditos grandes de São Paulo, né? Corinthians e Palmeiras conseguiram. Então, para vocês verem o poder que a gente tem, e o Flamengo usa isso na hora de barganhar um patrocínio novo, uma parceria nova com alguma empresa, porque a empresa sabe. Fechou com o Flamengo, é lucro certo. E se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscrevam no canal. Tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!